Prezados irmãos, irmãs na fé, novamente para hoje queremos trazer uma pequena reflexão e nós já havíamos falado há semanas atrás sobre o fruto do Espírito Santo. É interessante que está escrito no singular, o fruto do Espírito Santo. Vocês podem olhar ali no painel, né? Alegria, amor, bondade, domínio próprio, fidelidade, generosidade, mansidão, paciência, paz, é o fruto da mesma árvore, ou seja, são qualidades que nós praticamos na nossa vida cristã com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque o apóstolo Paulo também fala na carta aos Gálatas que também existem as obras da carne, essas são perniciosas, mas o fruto do Espírito é que edifica, é que nos traz, digamos assim, uma vida prazerosa, junto com as pessoas, com nossa família, com a grande família, a igreja. E nós já havíamos falado sobre o amor, a alegria, a paz, e hoje gostaríamos de falar então sobre a paciência. Eu costumo dizer que dentro da língua latina já era dito isso entre os romanos, Roma que dominava o mundo de então, a palavra paciência vem de pax, paz, mais ciência, ou seja, a arte de cada um praticar a paz em seu coração. Se eu estou de bem comigo mesmo, eu vou também praticar o bem para com as pessoas que me cercam. Mas a paciência, num vocábulo bíblico do Novo Testamento, na língua grega, significa hipomone. Hipomone significa tolerância, resignação. A palavra no grego, então, traduzindo em palavras simples, na língua popular do povo, quer dizer levar muito tempo para ferver. Interessante isso, levar muito tempo para ferver. O sangue já está fervendo, né? A levar muito tempo. Falamos sobre uma pessoa que tem pavio curto. Essa pessoa tem um pavio curto, logo está se esquentando. Isso significa a necessidade de ter um pavio comprido. Em vez de dizer assim, você é um pavio curto, deveríamos dizer, eu devo, inspirado pelo Espírito Santo, ser um pavio comprido. Você precisa levar longo tempo para ferver quando se relaciona com as pessoas. Isso é uma aprendizagem, a gente não nasce com este dom que o Espírito Santo coloca em nossos corações. E neste período da pandemia do Covid-19, há muitos conflitos familiares, conflitos conjugais, aumentou de forma assustadora. A quarentena é uma medida que restringe o direito, nós sabemos, de ir e vir das pessoas, o que por si só já é uma causa de tensão entre as pessoas, tensão na vida. Além disso, as pessoas estão preocupadas com a saúde e com a economia. Afinal, muitas famílias estão sem renda durante esse período. Todo esse quadro eleva os níveis de estresse, em mais brigas e desentendimentos até dentro de uma casa, de uma família. O que eu vou dizer agora é alarmante. Em abril deste ano, houve um aumento de 177% na procura de advogados para consultoria sobre divórcio em comparação ao mesmo período do ano passado.
Então, do período do ano de 2019 para abril agora de 2020, aumentou 177% a procura de advogados tensionando uma separação entre os cônjuges. Que falta de paciência, que conflito. Olhem o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12:12. É uma grande lição para mim e para ti. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Assim nos diz o apóstolo Paulo. Queria novamente aqui trazer uma definição de paciência de uma forma assim, bem consistente, para a gente compreender melhor. É aguentar, paciência, é aguentar por um longo tempo situações ou acontecimentos que se opõem à nossa vontade e que podem gerar sofrimento ou, no mínimo, desconforto. Eu vou repetir de novo, acho que essa frase ela é extremamente importante, falando sobre paciência. É aguentar por um longo tempo situações ou acontecimentos que se opõem à nossa vontade e que podem gerar sofrimento ou, no mínimo, desconforto. Não é pelo fato do sofrimento ou desconforto que eu vou gerar conflitos e, por muitas vezes, algo muito desagradável até dentro do seio da nossa família. Tolerar os pontos fracos das outras pessoas, sejam esses irmãos ou não irmãos na fé. Ser paciente é não guardar rancor, não responder asperamente diante de uma grosseria, ou revidar e não gritar diante de irritações ou frustrações. Tem uma frase, eu acho que é uma canção gauchesca que diz assim: eu dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair dela. Isso é o contrário de paciência, né? A pessoa que tem paciência, ela, se está no meio da briga, ela tenta sair e amenizar. O apóstolo Paulo diz em sua carta também aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, o seguinte: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Eu acho que a maioria conhece na Bíblia tradicional de Almeida, que diz o seguinte, o mesmo versículo, né, de Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, irar-se ou ter raiva momentânea, isso, conforme o texto bíblico, o apóstolo Paulo aqui diz que de repente ainda não é pecado, mas se esta ira e esta raiva persistir por muito tempo, até o sol se pôr, até o outro dia, então sim, isso é pecado. É possível que em determinados momentos nós iremos ter raiva, claro que sim. A ira nem sempre é pecado, como já falei. Em várias ocasiões, Deus se irou com as atitudes rebeldes e idólatras de seu povo na antiga aliança. Deus também irou-se. O próprio Jesus irou-se, teve raiva com a transformação do pátio exterior do templo de adoração em um mercado de ambulantes. Lembra? Jesus foi sempre tão amoroso, tão cordial, mostrando mansidão, e de repente ele previamente preparou um relho e expulsou os cambistas do pátio do templo.
né? Mas isso foi muito momentâneo, a ira de Jesus não perdurou até o outro dia. Agora eu gostaria de citar a palavra do sábio Salomão, rei Salomão, tido como o homem mais sábio do mundo. Ele disse o seguinte: a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Eu acho tão profundas essas palavras. Claro, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, eu vou repetir: a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. E ainda gostaria de citar o sábio rei Salomão, também em Provérbios 14, 29, onde ele afirma o seguinte: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Já naquela época, que profundo, eu vou repetir de novo as palavras: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A Bíblia diz que a chave da paciência é o entendimento. E novamente quero repetir mais uma palavra do sábio rei Salomão, Provérbios 18, 13, que diz o seguinte: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. É uma frase bem popular que diz: boca fechada não entra mosca. Isso mostra que nós devemos aprender a escutar e não revidar tão rapidamente. Por isso, eu repito novamente as palavras do sábio rei Salomão, Provérbios 18, 13: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. E agora gostaria também de citar o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 2, que diz: sejam pacientes um com os outros, tendo tolerância pelas faltas um dos outros, por causa do amor entre vocês. Então, o amor fraternal entre nós faz com que nós tenhamos paciência. Todas as pessoas têm dias maus, não é verdade? Imaginam se entre os cônjuges, se a esposa está irada de manhã e ao mesmo tempo o esposo também vai ficar irado, né? Então um tem que ceder, dar um tempo para o outro, né? E as coisas então vão se amenizando. Imagina dois lá, intriga, isso vai pegar fogueira e por muitas vezes pode entrar-se num beco sem saída, né? Então, ser paciente é ser sereno e tolerante frente às dificuldades. Veja que eu estou falando o fruto do Espírito Santo, e nós não nascemos com esse dom, mas Deus coloca o dom da paciência e nós precisamos exercitar os dons que Deus coloca na nossa vida. Na Bíblia, a palavra paciência envolve mais do que aguentar uma situação ruim. Eu aguentei, quase me rebentei, mas eu aguentei. A pessoa paciente suporta um problema porque tem esperança de que as coisas vão melhorar, sempre na perspectiva de: olha, eu vou ser paciente porque eu sei que amanhã a situação vai melhorar. Quantos casais que brigaram e tiveram fortes conflitos, e às vezes por motivos muito fortes, né? Com o tempo foi mostrando de que as coisas foram se amenizando. Isso é paciência, é dom do Espírito Santo em nossos corações. Por isso mesmo quando é irritada ou provocada por alguém, a pessoa paciente, ela continua esperando que o relacionamento entre ela e aquele que a irritou melhore.
como já falamos agora há pouco. Novamente gostaria de citar o sábio Salomão, Provérbios 15, 18, na nova tradução da linguagem de hoje. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz paz. Como é bom a gente conviver uma pessoa que é pacífica, que transmite paz. Agora, o que é um mau gênio? Mau gênio, essa pessoa é geniosa, ela é intolerante, né? A pessoa de mau gênio é uma pessoa impaciente, que não costuma ter paciência, que é o fruto do Espírito Santo. E agora, mais uma vez, gostaria de citar o apóstolo Paulo. Ele escreve para a igreja de Filipos, ou seja, Filipenses capítulo 4, 5 a 7, que diz: a paciência, aliás, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Normalmente a gente declara essas palavras no culto, dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paciência não é algo que podemos gerar por nós mesmos, como já falamos antes. Nós precisamos de Deus para termos calma e paciência. Ter paciência e esperar pelo futuro não é nada fácil, claro que não, mas fica bem mais simples quando temos Deus em nossos corações. Por isso, irmão e irmã, aprenda a confiar no plano de Deus, para que tu tenhas fé de que tudo encontrará o seu devido lugar, no seu devido tempo. Deus proverá, Deus responderá. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso, um dos 9 frutos do Espírito Santo, o quarto aqui listado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, paciência. Tenhamos paciência nesse período tão complicado que nós estamos vivendo. Tenhamos paciência entre os cônjuges, marido e mulher. Tenhamos paciência com nossos filhos, tenhamos paciência com nossos pais, tenhamos paciência com os nossos próximos, porque assim virá a calmaria. Que Deus conceda a todos paciência, paz e amor no coração.